Bom dia, antes do meio-dia ainda, né? Bom, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Adenilson, eu sou professor lá na Universidade Federal de Lavras. Sou professor na área de plantas daninhas e a minha área, né, o meu mestrado e meu doutorado eu fiz nessa área de ciência de plantas daninhas. Então, nós estamos aqui hoje, eu e o Rafael. O Rafael é aluno de doutorado. Ele está trabalhando justamente numa área que é uma área pioneira, que é manejo de plantas daninhas na área de cerrado. Aí vocês vão pensar assim, poxa, mas como assim pioneiro? É porque o trabalho dele não envolve somente o manejo de plantas daninhas em si. Nós estamos avaliando o resultado, o trabalho dele, ele visa também, além do manejo, visa ver como avaliar a microbiologia desse solo. Porque se nós estamos utilizando herbicida, esse herbicida está caindo na planta, está caindo no solo. E como que está ficando essa microbiologia do solo? Outra informação muito interessante do trabalho dele é o levantamento das principais plantas daninhas que ocorre aqui no Cerrado. Para isso ele fez uma amostragem de vários municípios aqui, ele vai mostrar isso para vocês, tá? E é um trabalho muito bacana, está avaliando diversos fatores. Ele, assim, alguma parte do trabalho já terminou, mas ele ainda está em andamento, tem outras conclusões aí que deve chegar até lá para setembro, outubro, e de repente vai apresentar, né, Rafael? A gente está pensando em trazer esses resultados na totalidade lá para no próximo evento igual a esse, que talvez seja lá em maio do ano que vem, tá? Bom, eu sempre falo para os meus alunos da importância que tem o que nós chamamos de ciência de plantas daninhas. Eu falo para vocês o seguinte: se vocês tiverem que optar, tá? Eu tenho que ter a opção ou de manejo de plantas daninhas, falar controle, ou controle de doenças, ou controle de pragas, eu tenho que optar. Se tiver que optar, primeira coisa, não estou puxando para o meu lado não, viu, gente? É controle de plantas daninhas, não resta dúvida. Só para vocês terem uma ideia, tem plantas daninhas que retira do solo, em termos de água, de nutriente, em um mês, o que a planta e o que a cultura leva 6 meses para retirar, tá? Então nós falamos que é importante conhecer, reconhecer plantas, definir plantas, né? Muita gente fala que planta daninha, toda planta é a erva daninha, erva infestante, planta infestante. Esses termos não são termos assim tão fácil, vamos dizer assim, que são termos errados de dizer. Por quê? Porque erva daninha, quando a gente fala erva, é toda planta herbácea, tá? E nem toda planta daninha ela é uma herbácea. Tem planta daninha que é lignificada. Um exemplo, não sei se vocês conhecem aqui na região, a lobeira. A lobeira é uma planta daninha. Então a gente fala sempre planta daninha, mas o que vem a ser planta daninha, né? O que vem a ser isso? Então, uma definição de plantas daninhas que eu sempre falo lá para os meus alunos, que é toda espécie que ocorre onde não é desejada. Então, se eu tenho lá no meio da lavoura de milho, eu tenho uma soja aparecendo lá no meio, ela é uma planta daninha, tá? Bom, primeiro, eu sempre falo também que a planta, tudo que ela faz é para perpetuação da espécie. E ela estará sempre aparecendo em função do manejo que você está dando naquela área, que você está proporcionando. Tem planta daninha, por exemplo, e tudo que ela faz é para perpetuação da espécie. Se você tem uma planta que ela vai lançar 1000 sementes no solo, não significa que todas as 1000 sementes irão germinar todas ao mesmo tempo. Isso, gente, é para perpetuação da espécie. Por que ela faz isso? Porque se todas as sementes nascessem todas ao mesmo tempo, se houvesse um intempério ou se alguém entrasse com controle, não haveria perpetuação da espécie, você estaria diminuindo aquele banco de sementes. Mas não é isso que ela faz. Das 1000 sementes, 300 estão aptas a germinarem, outras estão com tegumento duro, ela vai entrar em dormência, outras estarão rica em ácido abscísico, que vai impedir os hormônios da germinação. Então ela tem essa germinação escalonada, e é isso que muitas das vezes dificulta o manejo de plantas daninhas, tá? Sem contar outros fatores inerentes à própria planta e ao próprio herbicida. Bom, por que planta daninha tem essa característica de agressividade? Nós temos, o Rafael vai mostrar algum exemplo de algumas plantas aqui,
Mas nós temos plantas daninhas, por exemplo, a maneira com que ela propaga, como que ela vai propagar, né? Por exemplo, a tiririca, não sei se vocês conhecem como tiririca. Nós temos aqui no nosso meio ciperos rotundos e ciperos esculentos. São duas plantas da mesma família das ciperáceas, porém elas têm aquelas batatinhas lá na raiz, lá, não sei se vocês já chamam esse nome, né? Aquela batatinha é tubérculo. Não sei se vocês sabem disso. Se picar aquela batatinha em 1000 pedacinhos, cada pedacinho dá origem a uma planta. Sem contar o seguinte, que quando joga herbicida nessa planta, ele transloca os herbicidas sistêmicos, ele não chega no segundo tubérculo. Não chega. Tá? Aí ela entra em dormência. É por isso que às vezes você joga um herbicida, dali um certo tempo, 1 ano, 2, 3 anos, ela volta a aparecer. Tá? Então, essa habilidade de competitiva, produção de propagos, essa desuniformidade de germinação, crescimento e desenvolvimento inicial, muitas das vezes ela tem um crescimento absurdo. Nós temos o caso o caruru, o Amaranthus palmeri, não sei se vocês sabem disso, é uma planta daninha resistente, um dos grandes problemas que nós temos. Começou nos Estados Unidos, apareceu na Argentina e hoje ela está confinada numa área no Mato Grosso. Uma planta daquela produz 1 milhão de sementes, é da família lá do mesmo caruru e é resistente a vários mecanismos de ação. Hoje está difícil matar essa planta. Tomara, né, tomara que ela não apareça por aqui. Né? Os prejuízos diretos, que são... Por que planta daninha tem que ser manejada? Porque ela causa ou prejuízo direto ou prejuízo indireto. Quais são esses prejuízos diretos? É aquele que ela vai competir diretamente com a cultura, diminuindo a produtividade ou até mesmo diminuindo a qualidade. Tá? E indireto é quando ela, por exemplo, é hospedeira de pragas e doenças. Acontece muito, não sei se vocês conhecem aqui na região, o leiteiro. Aquela planta daninha que quando você arranca lá, sai lá um líquido branco. Né? A gente chama aquilo lá de látex. O leiteiro, ela é hospedeira de doenças viróticas e doenças bacterianas. Se houver um inseto vetor que picar essa planta e picar a cultura, ele leva para a cultura o agente patológico, né, que vai causar a doença. Tá? Então esses são os efeitos indiretos. Bom, e é importante também, gente, para manejo de plantas daninhas, qualquer programa de manejo de plantas daninhas, que você venha conhecer ou reconhecer a planta. Ah, mas qual que é a diferença? Conhecer a planta é você saber qual a maneira com que ela multiplica. Será que ela multiplica por parte vegetativa? Será que ela multiplica somente por sementes? O grande problema que nós estamos enfrentando em nossos lavouros são as plantas daninhas resistentes. Capim amargoso, né, vocês devem conhecer. Um capim que está difícil matar. Só que ele multiplica por parte vegetativa. Então uma roçada em cima dessa planta talvez vai proporcionar uma reinfestação muito maior. Tiririca, né? Outro exemplo também. Tem várias plantas daninhas aí que multiplicam por parte vegetativa. Então, conhecer é você saber essa biologia dessa planta. E reconhecer é você olhar a planta e saber qual planta que é. Nunca pense em manejar plantas, né? Vou usar herbicida pelo nome vulgar. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Então, só para vocês terem um exemplo, eu gosto de perguntar isso aqui e hoje todo mundo respondeu a mesma coisa. Que capim é esse aqui? Que mato que é esse aqui? Que planta daninha é essa? Essa daqui, ó. Parecendo margoso. É unânime, todo mundo está respondendo capim amargoso. Né? Olhando assim, parece um capim amargoso. Isso aqui não é o capim amargoso, isso aqui é o capim branco. Chloris alata, que está aparecendo aqui na região, lá na universidade, nós tem muito dessa planta. E outra coisa, resistente a alguns herbicidas aí. Tá? Então, por isso a importância então de se falar de manejo de plantas daninhas, que é algo muito sério. Só para nós complementarmos aqui, herbicida, gente, ele não causa resistência, tá? Ele seleciona biótipos resistentes. E hoje, há 10, 20 anos, nós tínhamos aqui no Brasil cerca de 6 espécies aí resistentes. Hoje nós temos mais de 25 espécies resistentes e está piorando cada vez mais, tá? Eu vou passar a palavra agora para o Rafael, ele vai falar do trabalho em si, como que está sendo e apresentar até alguns resultados preliminares da tese dele de doutorado, tá ok? Pessoal, bom dia. Meu nome é Rafael, sou estudante de doutorado da Universidade Federal de Lavras. Fiz o meu mestrado também com plantas daninhas, sob orientação do professor Adenilson, e o doutorado sob orientação do pesquisador Gladstone. E ele me fez uma proposta de vir trabalhar plantas daninhas aqui no Cerrado, na cafeicultura, né, devido à importância da cafeicultura aqui para o Cerrado. E eu prontamente aceitei e achei muito bom, né, trabalhar aqui. Então o nosso projeto em si trabalhar com os manejos de planta daninha, mas não só a questão de controle.
a gente vai ver qual o impacto que os métodos de controle mais usuais aqui, herbicida em pré-emergente, herbicida em pós, utilização de braquiária como cultura de cobertura, roçadas, né, de modo geral, qual o impacto que esses métodos têm sobre a biologia do solo, sobre macro, mesofauna, sobre a biota em si. Então, essa parte do trabalho está sendo desenvolvida ainda, né? Uma parte já foi concluída, a outra ainda está em andamento. E, posteriormente, acredito que em setembro, outubro, finaliza de modo geral. Mas, anteriormente a isso, importante que o professor citou, é saber conhecer as plantas daninhas. A gente fez um mapeamento das plantas daninhas do Cerrado, né? Identificar quais são as principais, qual a predominância de quais espécies aqui do Cerrado. Então, eu visitei 26 propriedades em 13 municípios. Foram 7 propriedades em Patrocínio, 4 propriedades em Monte Carmelo, 3 propriedades em Campos Altos, 2 propriedades em Coromandel, 2 no Carmo do Paranaíba, 2 em Ibiá e uma propriedade em Araguari, Indianópolis, Patos de Minas, Rio Paranaíba, Varjão e em Tapira. E quando você faz o mapeamento das plantas daninhas, chamado de fitossociologia, tem diversos parâmetros que podem ser avaliados e são informações preciosas aí para auxiliar no manejo. Eu vou citar 3 aqui em função do tempo, né? Não dá para falar nem discutir todas, que são a frequência, né, das plantas daninhas, que ela determina a distribuição, como as espécies são distribuídas na área que foi amostrada, a abundância, que determina a concentração que essa espécie está tendo na área, né? E também o índice de valor de importância, mostrar qual a espécie que é mais importante, levando em consideração os resultados encontrados com sua frequência, com a sua densidade e com sua abundância. Então foram avaliados em 2 períodos, essas 26 propriedades, né? Período de verão, o verão de 2017-2018 e o inverno de 2018. Os resultados de verão da avaliação de verão, então foram avaliados aí 520 metros quadrados no total, encontrados 14.939 indivíduos, 14.939 plantas, de 51 espécies, 49 gêneros e 16 famílias, com predominância principal das gramíneas, né, da família das poáceas, seguido das asteráceas, representada aí pelo capim branco, o picão branco, picão preto e a buva, e as amarantáceas, que são os carurus de modo geral. A densidade encontrada no verão foi de 28,73 plantas por metro quadrado. Entrando já nos parâmetros, né, fitossociológicos, as plantas daninhas que tiveram a maior importância na área de verão foi o capim pé de galinha, com 25,66%. Capim pé de galinha, uns anos atrás, não era problema de controle, se controlava fácil, principalmente com controle químico. Hoje em dia, muito difícil de controlar, porque tem resistência comprovada a glifosato, que é um dos herbicidas mais utilizados, não só na cafeicultura, como outras culturas também, e também a graminicidas, né? E, além disso, além da sua capacidade competitiva que o pé de galinha tem, grande capacidade de retirar água, grande capacidade de retirar nutrientes, grande competidor aí com o cafeeiro, essa planta daninha é hospedeira aí de nematóide, Melodon incógnita e pratilencos, e ainda vai muito bem em solos compactados. A cafeicultura do Cerrado utiliza muita máquina, né? Tanto para os traços, tanto para a colheita, então é uma condição que favorece bastante a sua perpetuação na área. A segunda espécie com maior importância foi o capim colchão bem disseminado, mas com relação ao seu controle não é tanto problema. E em terceiro lugar, os carurus, de modo geral. O caruru também não era problema, né? Você controlava com roçada, controlava com aplicação de herbicida, principalmente com glifosato. Mas hoje em dia, recentemente, há um mês atrás, um mês e meio atrás, foi encontrado no Paraná o caruru roxo, amaranthus híbrido, resistente, alguns bióticos resistentes, tendo escape. O pessoal estava aplicando glifosato acima de 3 litros por hectare e não estava controlando esse caruru. Então, pode se tornar um problema, além do que o professor falou desse caruru Amaranthus palmeri, originário dos Estados Unidos, confinado no Mato Grosso, e que nenhum herbicida praticamente mata, né? O controle nos Estados Unidos, em áreas com grande infestação, é arrancar e queimar. Com relação ao número de plantas por metro quadrado, novamente, aí o capim pé de galinha sendo a principal, com 3,56 plantas por metro quadrado, seguido do caruru, dos carurus, 2,86, e do famoso picão preto, né? O picão foi a primeira planta relatada, encontrada no Brasil, com algum tipo de resistência, mas também com relação ao seu controle não é problema. Em relação à abundância, né, a quantidade de plantas, o número total da área encontrada pela essa espécie, em primeiro lugar foi a erva de touro, seguido do carrapicho beiço de boi e do junquinho.
São plantas daninhas que, com relação a controle, principalmente controle químico, não são problema, mas claro, se mal manejada, tem a grande capacidade de competição com o cafeeiro. Qual que é aquele último de baixo aí que você falou? Esse aqui? Da direita? Esse aqui é o junquinho. Junquinho? Outro nome, professor? Junquinho, é mais conhecido junquinho. É, nome popular. Com relação à abundância, ela mostra que essas plantas daninhas ficam mais concentradas em determinadas áreas. Então, é uma informação que você pode usar, ela está ali específico naquele lugar. Então, qual o melhor método para controlar? É uma informação que te auxilia. Com relação ao inverno, né, o inverno, devido à diminuição dos índices de precipitação, temperatura, luminosidade, a tendência é que você encontre menos espécies por área. O que aconteceu? Foram identificados no total 9.632 indivíduos, espécies, plantas de 59 espécies, 55 gêneros e 16 famílias, com predominância das asteráceas, né? Picão branco, picão preto, buva, seguido das gramíneas, poácea e das brassicáceas, representada aí pela nabiça, nabo forrageiro, também a planta muito utilizada como cobertura também. Em relação à importância, as 3 principais plantas importantes aí, em primeiro lugar, a buva ou voadeira, planta daninha aí também grande problemática aí com relação, tem biótipos aí que é resistente assim com mais tipos de herbicida. Alguns pesquisadores da região sul do país têm considerado ela que futuramente será a principal praga da agricultura, né, ultrapassando até a ferrugem asiática e alguns lepidópteros, como lagarto cartucho, helicoverpa, devido à sua complexidade de controle, referente à resistência que ela tem aos herbicidas. Posteriormente, o capim braquiária, principalmente rosiziense, e seguido do mastruço. O mastruço é uma planta de inverno, por isso foi encontrada no inverno. Ela germina, desenvolve no inverno, mas não é uma planta com relação a controle problemática, né? Com relação à quantidade de plantas por metro quadrado, também segue o mesmo resultado do valor de importância. Primeiro a buva, seguido da braquiária e posteriormente do mastruço. Em relação à abundância, houve inverter os resultados. Primeiro foi mais abundante o mastruço, seguido da buva, e interessante esse resultado aqui, foi uma planta daninha que eu não tinha identificado ainda no verão, mas que apareceu no inverno, popularmente chamada de Beldroega gigante, né? Parece um pouco a Beldroega. Também fica muito concentrada em pequenas áreas, mas com relação ao seu controle não é problema. Mas enfatizando que toda planta, se não for bem manejada, tem grande capacidade de competição aí por água, por nutriente, como foi bem detalhado aí pelo professor. Então, seguindo a apresentação, esses foram os resultados encontrados, né? Posteriormente a gente vai detalhar todos esses parâmetros, né, para vocês e divulgar. Mas aí a gente fez um pequeno experimento aqui nessa área aqui do lado, nessas pequenas ruas, que foi avaliar alguns herbicidas em diferentes alturas de plantas. Por que altura de planta? Porque você consegue controlar as plantas daninhas com a menor altura possível, menor que 20 centímetros. Porque com esse estágio de desenvolvimento ela ainda não conferiu alguns mecanismos que dificultam a entrada de herbicida, ou não produziu semente, porque não vou usar herbicida, vou usar roçada, mas a sementeou, então você está repovoando a área com semente, e se for uma planta daninha problemática, igual algumas que a gente citou aqui, pode se tornar um grande problema. Capim amargoso, por exemplo, o ideal de controle do capim amargoso, com os herbicidas que tem disponível para ele, é você controlar até 45 dias após sua emergência, porque após 45 dias ele vai começar a formar rizomas, batatinhas. Essas batatinhas aí, quando você destrói a parte aérea, ele tem capacidade de rebrotar e reinfestar a área. Capim, pé de galinha, o ideal é você fazer o controle com 38 dias após a germinação, porque posteriormente isso você vai conseguir desenvolver mecanismo aí que dificulta tanto a penetração como a translocação dos herbicidas que são utilizados. Então a gente testou alguns herbicidas aqui, eu vou citar para vocês, em diferentes alturas. Essas fotos aqui mostram a altura que estava das plantas no momento da aplicação. Essa área aqui do lado, cada rua tem identificado o tratamento deles, né? Aí vocês vão andar, posteriormente que eu explicar aqui, vocês vão andar e avaliar como que está a eficiência. De modo geral, as plantas encontradas nessa área são plantas daninhas que não são muito problema, predomina de picão branco, mastruço. Então, de forma geral, já adiantando para vocês, o controle foi eficiente. Mas aqui passando uma informação para vocês o que pode ser utilizado, o que tem de registro hoje para controle químico na cafeicultura. Então, o primeiro herbicida testado foi o glifosato, né? Bastante utilizado, né? O principal herbicida utilizado aí, não só na cafeicultura, mas em toda a agricultura. 3 litros de glifosato mais óleo, com um custo total de R$ 57,00. O segundo, glufosinato de amônio, que é o Finale, nome comercial,
também a dosagem de 3 litros mais óleo, um valor total de R$ 158. O glifosinato seria uma alternativa aí para algumas plantas daninhas que são resistentes a glifosato e são problemas. Você pode substituir no caso. Outro, glifosato mais 2,4-D, 3 litros de glifosato mais 1,5 de 2,4-D mais o óleo, com custo de R$ 93. O quarto, glifosato mais clorimuron, 3 litros de glifosato mais 120 gramas de clorimuron mais o óleo, custo de R$ 65,48. Esse custo aqui é um custo médio, aproximadamente para médio produtor, cotado em cooperativa. O quinto, glifosato mais HIT, 3 litros de glifosato mais 70 gramas de HIT, mais o óleo, R$ 111 de custo. O sexto, glifosato mais HIT mais 2,4-D, nossa, uma interação tripla, 3 herbicidas. Mas em áreas com plantas daninhas problemáticas, igual essas espécies que eu citei aqui, o pessoal tem utilizado aí 4 até 5 ativos diferentes devido à dificuldade de controle. Custo aí de R$ 147, 3 litros de glifosato, 70 gramas de HIT e 1,5 litro de 2,4-D. E o último tratamento aqui é glifosato mais um graminicida, objetivando aí o controle de gramíneas problemáticas como o amargoso e o capim pé de galinha, com custo de R$ 113. Então, pessoal, vamos andar na área para vocês observarem. Cada rua tem sua identificação e altura de plantas daninhas. Aí vocês podem observar e ver qual a eficiência aí do controle. Professor, qual é os malefícios que esse remédio faz no solo? Nenhum? Então, esse é um dos propósitos do trabalho dele. É justamente isso, porque essa informação a gente não então, ele é o herbicida que está testando. Qual o produto que você está passando na o Cletodinho com Margot, você está indicando qual outro? Tem Select. O Cletodinho Select. Tem o Verdict. O pessoal está utilizando. E o Vulcani, não tem usado no experimentor, não? O Vulcani não. Vou experimentar ele agora. Comprei até um pouco, fazer uma área lá. Então, tem trabalho, principalmente o pessoal de grãos, não, café não, o pessoal de grãos utiliza no como café alternativa. O Vulcani não tem nada no solo, não, residual, não. Residual, não. O Vulcani tem residual no solo, não. Ele era muito indicado, para controle de braquiária na cana. Não é trazina. Mas mata tudo. Ele é testar isso agora, nós vamos testar em 3 fases de pigmentação da problemática, mistura com leite, com óleo, testar esses produtos é porque o óleo, sabe o que ele causa? O herbicida ele tem que porque assim, pode pegar qualquer coisa em volta. 2,4-D, ele volatiliza muito fácil e mata a lavoura pertinho. Aí eu não sei, né? Mas muita coisa, né?
o pessoal acha no começo eu pensava, só que quando você aplica ele, germina, a aplicação que tive do ano anterior, germina. O maior problema dele é você plantar e depois bater ele. Não pode não. Você bater antes. Você não pode devolver muito solo. Parcela sem tratamento.